De fato foram 2 anos, mas para mim foram os 2 melhores anos da minha vida. Amém? Cada um sabe o motivo pelo qual tem para festejar, certo? Esse romper desse ciclo. Eu conheci o Remas, brevemente vou dar um pequeno testemunho, em 2019 nas aulas abertas, quando eu cheguei aqui na Igreja Verbo da Vida. Eu na época sofria de depressão, de síndrome do pânico, era viciado em remédio tarja preta, assim um vício descontrolado, eu não conseguia parar de tomar, certo? E as pessoas olhavam para mim e diziam, aí não tem jeito mais não, vai ser a vida toda assim. Até que eu conheci essa palavra, eu fui totalmente liberto, certo? Parei os remédios de maneira instantânea, fui curado da depressão, da síndrome do pânico, e hoje assim eu posso ter o prazer de dizer, eu tenho a paz do Senhor, amém? Eu tenho a mente de Cristo, e assim, hoje eu sou um instrumento para resgatar outros homens e outras mulheres que passam por isso, amém? Então assim, o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi me expor essa palavra ao longo desses 2 anos. E como o pastor Bruno muito bem falou, não é o final, é o início, amém? É o início de um propósito. A partir do momento que você diz, Senhor, eis-me aqui, agora é que começa, amém? Glória a Deus. E eu queria também externar minha gratidão aqui a pessoas, certo? Eu gostaria de agradecer a minha pastora, minha líder, reverenda Maisa Daniel, certo? Pastor Emiliano, que está dando aula, pastor Bruno, nosso diretor aí, que chegou junto de mim assim com muita força esse ano, me puxou para perto, certo? John e Vanessa estão ali atrás, meus líderes também vieram me honrar nessa noite. A minha noiva ali está ali também, minha futura esposa, alguém que Deus levantou para estar junto de mim nesse tempo, né? Deus é bom. Então eu queria deixar isso aqui, essa gratidão, amém? E sem muitas delongas, eu gostaria de externar o meu tema, certo? O que Deus colocou no meu coração para hoje foi o tema firme no Senhor diante das pressões, amém? Sem falta, é o que eu vivi, o que eu vivo bastante no meu dia a dia. Pressão, amém? Mas a Bíblia fala que nós temos essa palavra. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Então a partir do momento que a gente acorda todos os dias e lembra que a gente é filho de Deus, que o próprio Reino de Deus hoje habita dentro da gente, a gente tem poder de passar por cima de todas as pressões, amém? E eu gostaria de começar aqui com o versículo base dessa ministração, que está em Mateus 7:24. Para quem estiver acompanhando pelo aplicativo, eu estou usando a versão King James, amém? Então a Bíblia diz assim, olha: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Repita comigo, sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois os seus alicerces estavam firmados na rocha. Amém? Repita comigo, firmados na rocha. Amém. Deus é bom. Então, essa mensagem deixa muito claro. Jesus quer dizer o seguinte: quando nós temos a consciência de que nós estamos nele e ele está na gente, nós podemos suportar todas as pressões, todas as adversidades da nossa vida, porque ele está em nós. Amém? O maior habita em nós. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém? A Bíblia também fala, lá no livro de Lucas, no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 17, a parábola do semeador. Amém? Existe um solo, um bom solo, onde a semente cai e há uma frutificação de 30, 60 e a 100 por 1. E esse solo é aquele solo onde o homem está realmente dando valor, o homem está realmente dando crédito à palavra do Senhor. Amém? Então, quando nós ouvimos essa palavra e damos crédito, a semente frutifica 30, 60 e a 100 por 1. Amém? Então, o que é que a gente precisa continuar fazendo? Passamos 2 anos aqui ouvindo a palavra, dando atenção, dando crédito a essa palavra, mas, como eu disse anteriormente, isso não acabou. A Bíblia fala em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E sabe, irmão, uma coisa que o Senhor vinha tratando comigo ao longo desses dias que eu estava estudando para essa ministração, é justamente referente ao momento em que você aceita o seu propósito divino. A gente sabe que esse mundo é um mundo caído, ou seja, Satanás é o príncipe desse mundo. Amém? Então nós aqui somos embaixadores de Cristo. Nós não estamos na nossa nação de origem, nós somos celestiais. Então a partir do momento que você aceita o seu chamado, a partir do momento que você aceita o seu propósito de vida, Satanás ele vai fazer de tudo para fazer com que você não corresponda a isso. Amém? Porque todo propósito de vida, todo propósito de um filho de Deus tem como objetivo resgatar outras vidas.
tem como objetivo engrandecer e enaltecer o nome do Senhor. E Satanás vai tentar fazer de tudo para que você não cumpra esse propósito. Amém? Mas, assim como Paulo e Silas naquela prisão, lá em Atos 16, quando nós nos propomos a adorar o Senhor, quando nós nos propomos a não olhar para as dificuldades, não olhar para as circunstâncias, mas engrandecer o nome do Senhor, há um respaldo e há uma honra. Amém? A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam em um contexto de humilhação. Amém? Mas eles não olharam para as circunstâncias. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 4,16: não ande segundo aquilo que você vê, mas segundo aquilo que você não vê. Porque o que você vê é passageiro, mas o que você não vê é eterno. Amém? Paulo diz: olha, essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de vir. E Paulo e Silas louvaram, amém? Numa situação de humilhação, de desprezo, amém? Eles estavam sendo acusados por coisas que eles nem fizeram. E o mais interessante que eu acho nesse texto é que além deles louvarem, além deles não olharem para as circunstâncias naturais, na prisão eles lembraram do propósito. Quando o carcereiro viu que os alicerces tinham sido rompidos, amém? Eu creio que todos sabem do contexto da história, né? Quando eles louvaram, as portas da prisão se romperam, as algemas se romperam e todos os presos foram libertos. A Bíblia relata que o carcereiro tentou se suicidar, porque ali se instalou uma situação de desespero, tendo em vista que aquilo era a responsabilidade dele. Mas a Bíblia fala que Paulo e Silas apareceu para ele e disse: não faça isso, estamos aqui. Pregou para ele, foi para a casa dele, jantou com ele, com a família dele e converteu aquela família. Amém? Então veja, ainda no contexto de humilhação, ainda no contexto de perseguição indevida, Paulo e Silas não tiraram de mente o propósito. Amém? Então é isso que nós precisamos fazer. Não importa a pressão que o diabo tente levantar contra as nossas vidas. Amém? Não importa o quadro que o diabo tente pintar na sua frente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você é um provável, dizendo que você é um fracassado, dizendo que tudo isso que Deus falou para você não vai acontecer. Isso é coisa da sua mente, da sua alma. Não importa. Se você focar no propósito, há um respaldo divino. Amém? Há uma honra do Senhor para a sua vida. Aleluia. Há um respaldo divino para a sua vida. Amém? O Senhor também me lembra lá em Atos, no capítulo 12, quando Pedro foi preso. Amém? Pedro estava pregando a palavra e estava havendo conversão em massa na igreja primitiva. Eram 3.000 homens sendo convertidos, fora mulheres e crianças. Amém? E na tentativa de parar Pedro, ele foi mais uma vez preso. Mas a Bíblia relata que foi uma prisão tão severa, foi um sistema de segurança tão grande. Eram 4 homens, era a porta de prisão, era tronco nos pés, né, como diz a história. Mas Pedro entrou em descanso. Amém? Pedro entrou em descanso. Então, com Paulo a gente aprende a não negociar o propósito, ainda que as pressões aumentem. Paulo nos ensinou isso, não negocie o seu propósito. Ainda no contexto de pressão, siga o seu propósito. Amém? E com Pedro, em Atos 12, a gente aprende a descansar. A Bíblia fala que tinham 2 carcereiros, um do lado de Pedro, outro de outro, um sistema de segurança altíssimo. E a Bíblia fala que Pedro dormia, meu irmão. Pedro dormia. Pedro descansava. E por que Pedro dormiu? Porque Pedro descansou. E porque Pedro não andou ansioso por coisa alguma, a Bíblia relata que a glória do Senhor se manifestou naquela cela. Aleluia. A Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu lá e resgatou Pedro. Pedro acordou e fez: será que é o anjo do Senhor que veio me resgatar? E o favor de Deus na vida de Pedro se manifestou. Amém? A porta se abriu, os grilhões se quebraram e Pedro foi liberto. Amém? Então com Pedro a gente aprende a descansar. Não importa o que Satanás tente fazer para lhe parar. Não importa o que Satanás tente fazer para que você negue o seu propósito. Mas você precisa descansar. Você precisa entrar em descanso. Amém? A Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Amém? Eu estava meditando isso. Senhor, me dê a revelação desse versículo. E ele falou assim: lâmpada para os nossos pés, para você lembrar onde você está firmado. Amém? Para você lembrar que você é um construtor que construiu sua casa na rocha. O seu alicerce está na rocha. Quando a pressão vier, olhe para os seus pés. Eu estou firmado na rocha. Então, lâmpada para os nossos pés é para você lembrar: eu estou firmado na rocha. Eu não sou um construtor que construiu a minha casa na areia. Não. E luz para os meus caminhos. É para lembrar exatamente o que Paulo falou em Romanos 8,14. Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Existe um caminho que Deus projetou para você. Existe um caminho onde você passar. Demônios vão ter que ser expelidos de pessoas, enfermos vão ter que ser curados e pessoas vão ter que ser convertidas. E a glória do Senhor vai precisar ser manifesta através da sua vida. Amém? Então, por isso que a Bíblia é luz para o caminho, luz para o seu caminho, para você ver o caminho que você tem que seguir. Amém? Quanto mais você se expõe a essa palavra, mais você vai ver o caminho iluminado. É por aqui que eu tenho que seguir. Chega uma proposta para a sua vida, vá orar.
Amém? Se você não vê a luz, se você não vê a luz divina sobre aquela situação, pai, eu não vou, porque a tua palavra diz que a palavra do Senhor é luz para meus caminhos, e aqui eu não estou vendo luz. Amém? Romanos 8,14, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? E quando nós aprendemos a ser guiados pelo Espírito de Deus, nós conseguimos resistir às pressões. Porque ainda que a gente se depare com pressões, com tentativas de ser parados pelo inferno, há um respaldo, amém? Há uma provisão. O mesmo Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Amém? A pressão sempre vai fazer com que você não cumpra o seu propósito. Não esqueçam disso. Amém? Então, com Paulo a gente aprendeu a orar e louvar, a engrandecer o nome do Senhor. Amém? E outro contexto da Bíblia que o Senhor falou fortemente comigo, está lá em Mateus 8,24. É Jesus na tempestade. Creio que também todo mundo aqui conhece essa passagem. Amém? A Bíblia relata que Jesus estava com seus discípulos num barco, atravessando o lago, e de repente surgiu uma tempestade muito grande. E aqueles homens se desesperaram, amém? Tentaram acordar Jesus, e Jesus, na maior calma, disse: o que é que vocês querem, homens de pequena fé? E Jesus ali, com a maior tranquilidade, acalmou a tempestade. Amém? Então a gente aprende mais uma coisa com Jesus: use a sua autoridade. Amém? A Bíblia fala que nós temos o Senhor, Ele nos outorgou o seu nome. Então nós podemos usar o nome de Jesus para parar as circunstâncias que o inferno levanta contra nossas vidas. Amém? Então Jesus mostrou ali: o que é que vocês querem, homem de pequena fé? Ele deu uma ordem, a tempestade acalmou. Amém? E aí vocês podem parar e pensar: por que aquela tempestade se levantou? Não sei se vocês perceberam no contexto bíblico, mas Jesus e os seus discípulos naquela hora estavam indo curar um endemoniado, libertar um endemoniado, certo? 2 endemoniados que há muito tempo ninguém conseguiria. Então sempre que você está se movendo para romper as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo, vai se levantar coisas para você parar. Mas Jesus nos ensinou, amém? Use a sua autoridade. A partir do momento que você nasceu de novo, você tem autoridade, amém? A autoridade do cristão, a autoridade do crente, amém? A autoridade do nome de Jesus. A Bíblia fala que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Glória a Deus. Então, assim, um relato bem pessoal mesmo, né? Outro dia eu estava na minha casa e tem um dia na semana específico que eu sempre tiro para fazer evangelismo. Eu e a minha noiva e algumas pessoas mais, né? E teve um dia assim que eu olhei para a lista e disse: rapaz, tudo está cooperando para a gente não ir hoje. Realmente, tudo está dizendo que não é para a gente ir, sabe? Se levantou muita coisa, a gente quase não iria, amém? E foi o dia mais poderoso, foi o dia que a gente mais viu a manifestação da glória do Senhor, amém? Então, assim, tenha certeza, se isso serve de incentivo para você, naqueles dias onde você vê as coisas totalmente obscuras, onde você não consegue enxergar nada e você tem um propósito para cumprir, meu irmão, não retroceda. Porque é esse dia que as coisas gigantes vão acontecer. Amém? É esse dia que você vai lançar uma pedra e o gigante vai cair. Amém? Não retroceda, porque é o inferno querendo lhe parar. Porque algo muito grande vai acontecer através da sua vida. Amém? Deus é bom. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é assumir a postura de Davi. Se você for olhar para Davi, Davi era um cara que era altamente perseguido. Amém? O nível de perseguição que Davi sofria era surreal. E se você observar o que era a postura de Davi, era render graças ao Senhor. Ele dizia: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém? Davi dizia coisas do tipo: olha, provai e veja que o Senhor é bom. Os leãozinhos passam sede e fome, mas os que confiam no Senhor de nada têm falta. Nós podemos aprender outra coisa com Davi. Davi nunca olhava para aquilo que Deus ainda não fez. Davi nunca olhava para aquilo que o Senhor ainda não fez. Davi estava sempre olhando para o que já foi feito. Porque se ele diz: prove e veja que o Senhor é bom, ele está olhando para o que o Senhor já fez por ele. Amém? Se ele diz assim: olha, os leões passam sede e fome, mas se confiam no Senhor de nada tem falta, ele não estava olhando para a falta, mas ele estava olhando para o suprimento. Amém? Glória a Deus, ele estava olhando para o suprimento. Amém? E nós hoje temos um acesso maior do que Davi tinha, porque hoje o Espírito de Deus habita dentro da gente. Amém? Naquela época do Antigo Testamento, o acesso era para algumas classes, como a gente sabia. Amém? Mas hoje o próprio Espírito de Deus, o próprio céus moram dentro da gente. Então a gente não tem motivos para reclamar, para murmurar de pressões. Muito pelo contrário, a gente tem o poder de parar essas pressões. A gente tem o poder de parar essas pressões. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês abrissem agora em Salmo 23.
Amém. Então, a palavra do Senhor no versículo 1 é um versículo bem conhecido. Diz o seguinte, olha: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Repita comigo: águas tranquilas me guia em paz. Amém? Você crê que a palavra do Senhor é verdadeira? Amém. Então, quando a pressão se levantar na sua vida, lembre-se disso. E para águas tranquilas me guia em paz. Amém? Não importa o que você está vendo, a palavra garante que Ele te guia em paz para águas tranquilas. Amém? Vamos continuar. Restaura o meu vigor. Quando você se sentir cansado, a palavra do Senhor está garantida aqui. Ele é aquele que restaura o seu vigor. Amém? Confessa a palavra. Confessa a palavra. A Bíblia diz que vida e morte estão no poder da nossa língua. Quem a bem utiliza comerá do seu fruto.